A beleza é frequentemente associada a aparências externas, mas, como muitas reflexões ressaltam, ela tem origem em elementos internos como a alma, o coração e o caráter. Sêneca expressou essa visão ao afirmar que a beleza deve começar no coração e na alma. Caso contrário, os cosméticos são inúteis. A essência desse pensamento é que uma pessoa genuinamente bela desenvolve qualidades interiores de bondade, empatia e autenticidade e que acabam por transparecer na forma como ela se apresenta ao mundo. Sem essa fundação interna, os esforços cosméticos, roupas caras e outros adornos não alcançam um resultado profundo e duradouro, pois não há substância verdadeira a ser revelada. Mas antes de continuarmos esse maravilhoso conteúdo, peço que deixem o seu like e se inscrevam em nosso canal ativando o sininho das notificações. Vamos continuar. Aqui vão algumas dicas práticas para transformar a vida com pequenos hábitos que podem ser implementados em apenas 3 dias. Esses hábitos foram organizados para trazer mudanças significativas na rotina e promover bem-estar mental e físico. 1. Antes de continuarmos, se você quer praticar o estoicismo com disciplina e êxito todos os dias, para sua evolução mental, clique no primeiro link da descrição e conheça estratégias infalíveis para transformar sua vida. Organize e priorize sua agenda. Colocar suas atividades em ordem de prioridade ajuda a direcionar energia para o que realmente importa. A organização mental e prática é o primeiro passo para evitar procrastinação e manter o foco nas metas. Exercite-se diariamente em pequenos movimentos, mesmo que seja uma caminhada leve ou alguns minutos de alongamento, podem melhorar o humor e aumentar a energia. Pratique a gratidão. Anotar 3 coisas pelas quais você é grato no final do dia reforça uma mentalidade positiva e ajuda a lidar com desafios de maneira mais resiliente. Reduza o tempo nas redes sociais. Limitar o uso de redes sociais ajuda a evitar distrações e cria mais tempo para se dedicar a atividades que contribuem para o crescimento pessoal. Esses hábitos, embora simples, se realizados com consistência, promovem um impacto positivo na vida em poucos dias. 2. O valor do autocontrole estoico em momentos de conflito. O autocontrole é um princípio fundamental no estoicismo, ensinando a importância de agir com calma e racionalidade, especialmente em momentos de conflito. A filosofia estoica nos lembra que, embora não possamos controlar as circunstâncias externas, podemos sempre controlar nossas reações diante delas. O autocontrole nos permite evitar decisões impulsivas, que podem gerar mais problemas e prejudicar nossas relações. O objetivo é mostrar como o autocontrole pode ser a chave para uma resposta equilibrada em momentos de tensão. Ao praticar o autocontrole, conseguimos refletir antes de reagir, o que nos dá mais clareza para agir de forma mais construtiva e menos reativa. Uma técnica eficaz nesse sentido é a pausa consciente, que consiste em dar um passo atrás antes de qualquer resposta, permitindo que a razão prevaleça sobre a emoção. Imagine uma situação onde 2 pessoas estão em desacordo em uma reunião de trabalho. A tensão cresce, e ambos sentem a vontade de interromper e defender suas opiniões de forma agressiva. Porém, um dos participantes aplica o autocontrole, fazendo uma pausa antes de responder. Em vez de reagir impulsivamente, ele reflete por alguns segundos, respira fundo e, ao retomar a fala, usa um tom calmo e ponderado. Ao invés de aumentar a tensão, a conversa se acalma e ambos conseguem encontrar uma solução pacífica. Esse simples ato de controlar as emoções pode ser decisivo, não apenas para resolver o conflito de forma mais eficaz, mas também para preservar a relação entre as partes envolvidas. O autocontrole, assim, se torna uma ferramenta poderosa para navegar pelos desafios da vida sem deixar que as circunstâncias nos dominem. Ao aplicar o autocontrole, os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade não vem de controlar o mundo ao nosso redor, mas sim de controlar nossas próprias reações e pensamentos. Este princípio pode ser um grande aliado, especialmente quando lidamos com situações de alta tensão. 3. Empatia e compreensão e aprender a ver o mundo sob a perspectiva do outro. A empatia é um dos pilares fundamentais das relações humanas.
No estoicismo, a prática de se colocar no lugar do outro não é apenas uma forma de lidar com as emoções, mas também uma maneira de fortalecer a convivência social e cultivar uma vida mais equilibrada. Os estoicos acreditavam que, para viver de maneira virtuosa, era necessário compreender as pessoas ao nosso redor sem julgamentos precipitados, reconhecendo que cada ser humano age de acordo com uma perspectiva única, moldada por suas próprias experiências e desafios. Ao adotar essa mentalidade, passamos a agir com mais paciência e compreensão, evitando reações impulsivas e julgamentos. A ideia de ver o mundo sob a perspectiva do outro vai além de um simples gesto de bondade, é uma prática constante de tentar entender os motivos e as emoções por trás dos comportamentos alheios. Por exemplo, se uma pessoa te trata de forma ríspida, ao invés de reagir com raiva, tente se perguntar o que pode ter levado essa pessoa a agir assim? Será que ela está passando por um momento difícil? Esse exercício de reflexão ajuda a criar uma distância emocional entre o comportamento do outro e nossa resposta, permitindo-nos agir de maneira mais racional e menos emocional. Com o tempo, a prática da empatia vai se tornando mais intuitiva e nos torna mais aptos a lidar com as diferenças que surgem nas interações cotidianas. Entretanto, a empatia também exige autoconhecimento. Só podemos entender verdadeiramente os outros quando conseguimos identificar nossas próprias emoções e compreender nossas reações diante das situações. Isso significa que, antes de tentar entender o outro, devemos primeiro olhar para dentro de nós mesmos, identificar nossas limitações e estar dispostos a melhorar continuamente. Como os estoicos diriam, devemos ser honestos conosco, avaliando nossas falhas e nossas virtudes para aprimorar nossa capacidade de nos relacionar de maneira mais profunda e significativa com os outros. O conceito de perspectiva dentro do estoicismo também é diretamente relacionado à ideia de aceitação. Cada pessoa tem sua própria visão de mundo, formada por suas vivências, crenças e valores. O estoicismo nos ensina a não apenas aceitar que o outro tem uma perspectiva diferente da nossa, mas a ver isso como uma oportunidade de aprendizado. Ao desenvolver essa habilidade, nos tornamos mais aptos a lidar com situações difíceis, como conflitos ou desentendimentos, com mais serenidade e compreensão. A verdadeira empatia, então, não se limita a entender os sentimentos do outro, mas a aceitar sua história e o contexto em que ele se encontra. Essa prática da empatia não é apenas benéfica para as relações interpessoais, mas também tem um impacto profundo em nosso próprio bem-estar. Ao adotarmos uma postura mais compreensiva, diminuímos o impacto das frustrações emocionais e aumentamos nossa resiliência diante das adversidades da vida. Um dos ensinamentos mais poderosos dos estoicos é que não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos escolher como reagir a ele. Ao reagirmos com empatia, estamos agindo com sabedoria, o que nos permite manter o equilíbrio interno e fortalecer os laços com os outros. No final, a empatia nos conecta com os outros de maneira profunda, permitindo-nos construir relacionamentos mais saudáveis e duradouros. Como disse o filósofo Epicteto, não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Se conseguirmos adotar a perspectiva do outro, nossas opiniões sobre suas ações serão mais equilibradas, levando-nos a interações mais harmônicas e a um estado de paz interior. Para praticar a empatia no seu dia a dia, tente incorporar um simples exercício. Ao interagir com alguém, faça um esforço consciente para ouvir sem interromper, focando não apenas nas palavras, mas nas emoções que a pessoa está tentando comunicar. Pergunte-se: como eu reagiria se estivesse no lugar dessa pessoa? Ao fazer isso, você estará não apenas praticando o estoicismo, mas também criando uma base sólida para relações mais saudáveis e compassivas. 4. A arte da resiliência e como enfrentar os desafios com serenidade. A resiliência, do ponto de vista estoico, não é apenas a capacidade de resistir às adversidades, mas sim de transformá-las em oportunidades de crescimento. Os estoicos nos ensinam que as dificuldades não são algo a ser temido ou evitado, mas uma parte inevitável da vida que devemos aprender a aceitar e enfrentar com coragem. A resiliência, portanto, não é uma habilidade passiva, mas uma prática ativa de lidar com as dificuldades com sabedoria e serenidade, mantendo o foco no que podemos controlar e aceitando com graça o que não podemos. A filosofia estoica nos convida a refletir sobre a natureza da adversidade e como nossa percepção sobre ela pode moldar nossa reação.
Ao invés de nos sentirmos vítimas das situações difíceis, podemos encará-las como oportunidades para testar nossa força interior. Isso não significa ignorar a dor ou as dificuldades que elas trazem, mas adotar uma atitude de aceitação e tranquilidade, reconhecendo que tudo o que acontece está fora de nosso controle, exceto como reagimos a isso. É nessa atitude que reside o verdadeiro poder da resiliência estoica. O processo de fortalecer nossa resiliência começa com a compreensão de que os obstáculos são, muitas vezes, reflexos das nossas próprias expectativas. Se esperamos que a vida seja fácil e livre de problemas, inevitavelmente nos sentiremos frustrados e desanimados quando a adversidade surgir. No entanto, se aceitamos que as dificuldades fazem parte do nosso caminho, podemos abordá-las de forma mais tranquila, sem perder o equilíbrio emocional. Com o tempo, a prática da resiliência vai se tornando uma segunda natureza, e os desafios, que antes nos pareciam intransponíveis, passam a ser apenas mais um passo na nossa jornada de autodescoberta e evolução. Outro aspecto importante da resiliência é a nossa capacidade de aprender com os erros. Os estoicos não viam as falhas como algo a ser temido, mas como momentos preciosos de aprendizagem. Cada erro carrega consigo uma lição valiosa que, se compreendida corretamente, pode nos tornar mais fortes e preparados para os desafios futuros. Ao invés de nos culparmos ou nos sentirmos derrotados, devemos perguntar a nós mesmos: o que posso aprender com isso? Como posso crescer a partir dessa experiência? Esse tipo de reflexão transforma a adversidade em um meio de fortalecimento, e é através desse processo contínuo de aprendizagem que cultivamos a verdadeira resiliência. Os estoicos acreditavam que a resiliência é diretamente ligada à nossa capacidade de manter a serenidade em meio ao caos. Para alcançar essa serenidade, devemos praticar a tranquilidade da mente, um estado de equilíbrio interno que não depende das circunstâncias externas. Esse equilíbrio é alcançado por meio da introspecção e da autodisciplina, permitindo-nos manter a calma mesmo quando o mundo à nossa volta parece estar desmoronando. A prática da resiliência, então, é inseparável da prática da autossuficiência emocional, onde nos tornamos menos dependentes das circunstâncias externas para nossa felicidade. A resiliência estoica também nos ensina a importância de viver no momento presente. Em vez de nos preocuparmos excessivamente com o futuro ou lamentarmos o passado, devemos focar no que podemos controlar agora. Ao concentrarmos nossas energias no presente, conseguimos manter nossa mente mais tranquila e focada, e assim podemos lidar com os desafios que surgem de maneira mais eficaz e serena. A vida nunca é linear, e ao aceitar isso, podemos aprender a navegar pelas montanhas russas emocionais com mais equilíbrio. Em última análise, a resiliência não significa resistir passivamente à dor ou aos desafios, mas abraçá-los com a confiança de que somos capazes de aprender, crescer e nos tornar mais fortes a cada obstáculo enfrentado. Como disse o filósofo Epicteto, e não são os eventos que nos perturbam, mas sim a nossa opinião sobre eles. Ao cultivar uma mentalidade resiliente, aprendemos a moldar nossas reações e a nossa visão sobre os acontecimentos, o que nos permite manter nossa serenidade e fortalecer nosso caráter diante das dificuldades. Para aplicar essa resiliência em sua vida, experimente enfrentar cada desafio com a pergunta: o que posso aprender com isso? Ao adotar essa mentalidade, você transformará os obstáculos em degraus para o seu crescimento pessoal, tornando-se uma pessoa mais forte e mais sábia a cada dia. 5. Exercícios práticos estoicos para relacionamentos mais fortes. O estoicismo oferece poderosos exercícios que, quando aplicados ao dia a dia, podem transformar significativamente nossas interações interpessoais. Esses exercícios não só ajudam a melhorar a qualidade das relações, mas também nos proporcionam uma maneira mais equilibrada e serena de lidar com as emoções e os desafios do convívio social. A seguir, apresentamos duas práticas fundamentais para fortalecer os relacionamentos com base nos princípios estoicos. Diário estoico. Este exercício envolve escrever diariamente sobre as emoções, desafios e interações que tivemos com as pessoas ao longo do dia. A reflexão ajuda a perceber onde estamos agindo com impaciência ou onde podemos melhorar nosso autocontrole. Além disso, ao escrever sobre as reações dos outros, podemos desenvolver uma maior empatia, observando que todos lidam com suas próprias dificuldades internas. Memento Mori. A prática de o Memento Mori, ou o Lembre-se da Morte, nos convida a refletir sobre a finitude da vida.
Isso nos ajuda a focar no que é realmente importante nas relações, como a qualidade do tempo que passamos com as pessoas queridas e a importância de valorizá-las enquanto estão conosco. Ao trazer à mente nossa mortalidade, podemos fortalecer nossas conexões, deixando de lado disputas triviais e focando no que realmente importa, e a presença e a harmonia. Esses exercícios, ao serem praticados com regularidade, promovem maior paciência, controle emocional e uma verdadeira conexão com as pessoas ao nosso redor. 6. Benefícios a longo prazo da aplicação dos princípios estoicos nas relações. Ao aplicar os princípios estoicos nas relações interpessoais, experimentamos benefícios duradouros que impactam positivamente nossa vida cotidiana. A seguir, destacam-se algumas vantagens que surgem com o tempo. Mais paciência e compreensão. O estoicismo nos ensina a cultivar a paciência, especialmente diante das imperfeições dos outros. Ao praticar o autocontrole, conseguimos gerenciar melhor as frustrações e as reações impulsivas, promovendo maior compreensão nas interações diárias. Redução de conflitos. Ao mantermos nossa mente calma e equilibrada, conseguimos evitar conflitos desnecessários e, quando eles surgem, abordá-los de maneira mais racional. A serenidade que vem com a prática do estoicismo diminui os mal-entendidos e as discussões, criando um ambiente de mais harmonia. Maior harmonia e colaboração. Quando nos focamos no bem-estar coletivo e não nas nossas próprias necessidades egoístas, as relações se tornam mais colaborativas. A prática de virtudes como o perdão, a paciência e o autocontrole gera um clima de cooperação, facilitando a convivência em ambientes familiares e profissionais. Adotar esses princípios estoicos proporciona, assim, uma abordagem mais equilibrada, gerando relações mais saudáveis, com menos estresse e mais conexão genuína. Em um mundo... Se você conseguiu absorver ensinamentos que te fizeram evoluir pelo menos 1%, e você quer viver com disciplina estoica para alcançar os maiores lugares da sua evolução mental, então clique no primeiro link na descrição e conheça práticas infalíveis para seu crescimento pessoal. Cada vez mais agitado e repleto de desafios, os princípios estoicos se tornam ferramentas poderosas para o desenvolvimento pessoal e para a melhoria das relações interpessoais. Cultivar virtudes como a paciência, o autocontrole e a empatia não apenas nos torna pessoas mais equilibradas, mas também cria um ambiente mais harmonioso ao nosso redor. Ao aplicar práticas como o diário estoico e o memento mori, somos capazes de refletir sobre nossas emoções, aprender a lidar com as dificuldades das relações e valorizar as pessoas com as quais convivemos. Essas atitudes ajudam a transformar nosso modo de ver e interagir com o mundo, nos tornando mais conscientes e gratos pelas experiências que vivemos. Agora, convido você a refletir em como os princípios estoicos podem melhorar suas relações pessoais. Qual prática você vai adotar primeiro para transformar sua convivência com as pessoas ao seu redor? Deixe nos comentários sua opinião e compartilhe com outros que possam se beneficiar dessa filosofia de vida. Lembre-se, pequenos passos podem gerar grandes mudanças.